Paulo Almeida caminhava pelo corredor do tribunal, enquanto a última audiência do dia ainda ressoava em sua mente. Aquela fora mais uma batalha contra o preconceito que teimava em infiltrar-se no sistema judicial. Como juiz, ele sentia a responsabilidade de lutar por uma justiça igualitária e, para isso, enfrentava de cabeça erguida cada caso que exigisse olhar além das aparências. Era conhecido pelo respeito à dignidade humana e pelo desejo de trazer mudanças para os marginalizados. À medida que saía do prédio, sentiu a brisa da noite o envolver. Após um dia exaustivo, decidiu estender o caminho de volta para casa, passando por um dos bairros mais esquecidos da cidade. O local era conhecido pela falta de infraestrutura, mas também pela vida vibrante que emanava das ruas. Para Paulo, caminhar por ali era um lembrete do porquê de sua luta. Ele acreditava que ver a realidade sem os filtros de uma posição de poder o ajudava a se manter conectado com as necessidades daqueles que muitas vezes não tinham voz. O bairro, com suas calçadas gastas e iluminação precária, acolhia Paulo como um velho amigo. Ele caminhava devagar, observando os pequenos detalhes, os rostos que se escondiam nas sombras e as conversas murmuradas das janelas. Sentia-se em paz, mesmo diante de tanta precariedade, e um sentimento de compromisso renovado crescia dentro dele. Sabia que com seu poder e posição poderia fazer a diferença, e prometeu a si mesmo que se dedicaria ainda mais. O ar carregado de sonhos interrompidos e de uma resistência silenciosa invadia seus pensamentos. Ele fazia planos, pensava em novas políticas, projetos de reeducação e inclusão que pudessem dar ao bairro uma chance justa. Para ele, esse trabalho não era apenas um dever, mas um chamado. Paulo seguia por uma rua estreita e pouco iluminada, absorvido em seus pensamentos, quando percebeu o som de passos se aproximando. Antes que pudesse reagir, 2 policiais se puseram à sua frente, com uma expressão de desconfiança que ele conhecia bem. Os homens o avaliaram rapidamente de cima a baixo, e Paulo sentiu o ar mudar de uma forma que lhe deu um desconforto imediato. "O que o senhor está fazendo por aqui a essa hora?" perguntou um deles, com um tom agressivo que destoava do que se esperava de uma abordagem comum. Paulo, ainda calmo, tentou explicar. "Apenas passando. Estava voltando para casa e decidi caminhar um pouco." O segundo policial interrompeu, sem qualquer intenção de ouvir. Não sabia que por aqui era o lugar ideal para um passeio noturno. "Documentos, agora." A rigidez na voz do policial e a impaciência em seu olhar confirmavam o que Paulo já suspeitava. Ele não estava ali como cidadão, estava ali como alvo de um julgamento instantâneo, baseado em estereótipos e preconceitos. Sentiu um calor no peito, um misto de indignação e tristeza. Com movimentos controlados, ele pegou os documentos e entregou ao policial, esperando que isso encerrasse o assunto. No entanto, o primeiro policial olhou os documentos com ceticismo e, com uma troca rápida de olhares com o parceiro, avançou para revistá-lo. A brutalidade do ato foi desmedida. Suas mãos vasculhavam com força, como se procurassem por uma justificativa para a agressão. Paulo tentou manter a calma, mas a humilhação crescente apertava seu peito. "Eu sou juiz, vocês sabiam?" murmurou ele com a voz baixa e contida, sem intenção de intimidar, mas de esclarecer. Os policiais riram, descrentes. "Juiz, essa é boa!" zombou o segundo policial, empurrando Paulo contra a parede para continuar a revista. Para eles, ele era apenas mais uma pessoa sem importância, alguém para ser tratado com desdém e desconfiança. A dor física misturava-se com a dor moral de saber que sua posição, sua dignidade e tudo o que ele era foram varridos em um instante. Ele não era mais o juiz respeitado, era um homem negro, sem identidade, sem voz, um mero objeto de desconfiança. Fechou os olhos, engolindo o orgulho ferido, e deixou-se levar, esperando que aquilo acabasse logo.
Após alguns minutos que pareceram eternos, os policiais o algemaram e o colocaram no banco traseiro da viatura, informando que ele seria levado à delegacia para averiguação. Paulo, exausto e indignado, não disse mais nada. Na delegacia, Paulo foi conduzido como se fosse um criminoso perigoso, despertando olhares curiosos e risos abafados entre os policiais presentes. Sentado na pequena sala de interrogatório, aguardava em silêncio, com os pulsos ainda algemados e a mente fervilhando de pensamentos. Ele revisava cada segundo daquela abordagem injusta, cada palavra de desprezo, cada toque rude. Seu peito ainda doía com o peso da humilhação. Alguns minutos se passaram antes que outro policial entrasse na sala, examinando-o com uma expressão que parecia misturar estranheza e surpresa. Era o delegado responsável, que olhou atentamente para o rosto de Paulo e então para o nome no documento. Bastou um instante para que seu rosto perdesse a cor ao perceber o erro. "Meu Deus, juiz Paulo Almeida", murmurou, incrédulo. A ficha caiu de uma vez só, e ele se virou furioso para os dois policiais que o haviam detido. Os oficiais ficaram pálidos, percebendo o erro colossal que haviam cometido. Paulo observava tudo em silêncio, sentindo-se dividido entre a vontade de expressar toda a sua indignação e a calma profunda que tentava manter. Sabia que poderia exigir punições severas, talvez até mesmo colocar em risco a carreira dos dois policiais que o detiveram. Contudo, em vez de explodir, ele permaneceu introspectivo, ponderando o significado de tudo aquilo. O delegado rapidamente se aproximou, oferecendo desculpas atropeladas enquanto tirava as algemas de Paulo. "Doutor Almeida, por favor, me perdoe por essa situação absurda. Vamos resolver tudo imediatamente." Apesar das desculpas, Paulo sentia que elas eram pouco diante da violência emocional que havia experimentado. Ele olhou para os policiais, que agora evitavam encará-lo, envergonhados. Poderia usar seu poder para retaliar, para exigir uma punição exemplar, mas o que isso realmente mudaria? Aquela humilhação não era só sua. Era um reflexo de algo muito maior, uma falha estrutural que ele, como juiz, se comprometera a combater. Inspirando fundo, Paulo levantou-se. Olhou para o delegado e os policiais com serenidade, mas também com uma intensidade que transmitia sua determinação. "Não me interessa apenas um pedido de desculpas", disse ele, com uma voz firme. "Eu quero uma mudança verdadeira, algo que vá além desse erro." Paulo saiu da delegacia com o coração ainda acelerado, mas sua mente estava clara e focada. A humilhação que sentira naquele ambiente injusto não o quebrou. Ao contrário, fortaleceu sua determinação em promover mudanças significativas. Ele sabia que, para realmente combater o racismo institucionalizado, precisava agir de forma estratégica e impactante. Ao retornar para casa, Paulo não perdeu tempo. Reuniu-se com sua esposa, Clara, e compartilhou o ocorrido com calma, explicando como aquela experiência o havia inspirado a tomar uma atitude mais contundente. Clara, sempre seu pilar de apoio, sugeriu que ele usasse sua posição para iniciar um projeto que pudesse transformar a realidade enfrentada por tantos cidadãos negros e outras minorias. No dia seguinte, Paulo convocou uma reunião com alguns colegas de confiança no meio jurídico e com líderes comunitários. Juntos, elaboraram um plano para criar um programa de reeducação policial, focado em empatia, respeito e combate aos preconceitos raciais. A ideia era implementar treinamentos obrigatórios que abordassem questões de discriminação, direitos humanos e técnicas de desescalada de conflitos. A primeira reunião oficial do projeto foi marcada para uma tarde em um centro comunitário local. Paulo estava nervoso, mas determinado. Ele sabia que enfrentaria resistência, especialmente de membros das forças policiais que viam suas iniciativas como uma ameaça ou uma afronta. No entanto, sua convicção de que a mudança era necessária superava qualquer medo.
Quando chegou ao centro comunitário, Paulo foi recebido por uma mistura de curiosidade e ceticismo. Alguns policiais compareceram, acompanhados por moradores que já haviam experimentado injustiças semelhantes. Paulo iniciou a reunião compartilhando sua própria experiência, detalhando a abordagem injusta que sofreram e explicando como isso refletia um problema sistêmico maior. Sua sinceridade e vulnerabilidade tocaram a todos, criando um ambiente de abertura e reflexão. Não estou aqui para apontar dedos ou culpar alguém, disse Paulo com a voz firme e serena. Estou aqui para encontrar soluções juntos. Todos nós temos um papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A resposta inicial foi hesitante, mas à medida que Paulo apresentava seu plano detalhado, os participantes começaram a ver o valor da iniciativa. Ele propôs workshops regulares, palestras com especialistas em direitos humanos e sessões de diálogo onde policiais e moradores pudessem compartilhar suas experiências e perspectivas. A ideia era criar um espaço seguro onde todos pudessem aprender e crescer juntos. Ao final da reunião, apesar das reservas iniciais, alguns policiais manifestaram interesse em participar do programa. Paulo sentiu uma onda de esperança. Sabia que aquele era apenas o primeiro passo de uma longa jornada, mas estava confiante de que, com dedicação e apoio, poderia transformar a dor e a humilhação em uma força poderosa para a mudança. O projeto de Paulo começou a tomar forma nas semanas seguintes. A iniciativa foi chamada de Justiça e Empatia, um nome que refletia o espírito transformador que ele esperava incutir no sistema. Os primeiros workshops reuniram uma variedade de pessoas, policiais, líderes comunitários e moradores que já haviam enfrentado situações de preconceito. O ambiente era inicialmente tenso, com desconfianças e receios de ambos os lados. No primeiro workshop, Paulo abriu com uma mensagem clara e poderosa sobre o impacto do preconceito nas vidas daqueles que já se sentiam marginalizados pela sociedade. Ele compartilhava histórias de casos que julgara, onde vítimas de discriminação sofriam em silêncio, muitas vezes sem esperança de justiça. Aos poucos, o ambiente foi se transformando. As barreiras invisíveis começavam a se desfazer e até mesmo os policiais que haviam relutado em participar mostravam um pouco mais de abertura. Em um dos encontros, Paulo chamou especialistas em psicologia e direitos humanos para compartilhar informações sobre os danos causados pelo racismo estrutural. Ele sabia que apenas explicar o problema não era suficiente. Era preciso construir empatia genuína. Durante uma dinâmica, os policiais foram incentivados a ouvir histórias de moradores do bairro e a refletir sobre o impacto de suas ações. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu quando um policial, inicialmente resistente, confessou o impacto que aquela experiência estava causando nele. Nunca pensei em como uma abordagem podia deixar marcas tão profundas, ele admitiu, com a voz embargada. Aprender sobre isso me faz querer ser um agente de mudança, não apenas um agente da lei. A sinceridade do policial emocionou a todos, e Paulo sentiu que o programa estava gerando o impacto que ele desejava. A cada encontro, os participantes começavam a enxergar o outro lado da realidade, que até então desconheciam. Ele percebeu que pequenas vitórias, como essas mudanças de perspectiva, eram essenciais para construir um futuro mais justo. Com o tempo, o programa Justiça e Empatia ganhou visibilidade, atraindo a atenção da mídia e de outras comunidades. Outros juízes e autoridades passaram a apoiar o projeto, interessados em expandir o modelo para outras regiões. Paulo sentia-se realizado, sabendo que, apesar das dificuldades, sua experiência dolorosa havia gerado algo transformador. Ele transformava aos poucos cada instante de humilhação em uma plataforma de aprendizado e empatia. Conforme o programa Justiça e Empatia ganhava força, também surgiam desafios maiores.
a resistência entre alguns membros da força policial aumentou e críticas começaram a aparecer em redes sociais e até em manchetes locais. Muitos policiais mais conservadores viam o projeto como uma ameaça, alegando que ele criminalizava a corporação ao dar ênfase aos erros de alguns membros. Paulo se mantinha firme, mas os comentários pesados e as críticas abalavam seu espírito. Ele sabia que mudar uma estrutura tão enraizada não seria fácil, e esse tipo de resistência fazia parte do processo. Em um desses dias mais difíceis, Clara o encontrou refletindo em silêncio e ofereceu palavras de apoio que reavivaram seu propósito. Lembre-se do impacto que você já causou, Paulo. São essas pequenas transformações que juntas criam algo grandioso, disse ela com a confiança de alguém que acreditava profundamente em seu trabalho. Revigorado, Paulo reforçou a importância do programa em entrevistas e encontros públicos, destacando que seu objetivo não era atacar a polícia, mas fortalecer a relação entre a comunidade e os agentes da lei. Ele buscava apoio de outros líderes da comunidade e até de figuras públicas que pudessem ampliar o alcance do projeto. Nos encontros seguintes, Paulo aproveitou para tratar diretamente da resistência que muitos policiais estavam sentindo. Organizou debates, convidando membros da força policial a expressarem seus medos e receios em relação ao programa. Essa abertura permitiu que vozes diversas fossem ouvidas e que até mesmo os críticos mais duros do programa tivessem um espaço para se expressar. Em uma dessas sessões, um dos policiais que inicialmente havia tratado Paulo com desdém se levantou para falar, surpreendendo a todos. Eu fui um dos que achava que esse programa era desnecessário, mas aprendi que ser policial é também entender as vidas que tocamos. Não é fácil, mas percebo que nós podemos fazer melhor. Essas palavras foram um ponto de virada. O diálogo aberto trouxe um alívio inesperado e muitos outros começaram a enxergar o valor do programa. Aos poucos, justiça e empatia passou a ser visto como uma força positiva de mudança, um esforço para construir uma sociedade mais humana e justa. Com o passar dos meses, o projeto Justiça e Empatia começou a colher os frutos de seus esforços. Os workshops se tornaram mais frequentes e atraíam uma audiência crescente, não apenas de policiais e moradores, mas também de estudantes e outros membros da comunidade. As histórias compartilhadas nas sessões agora fluíam com um sentimento de esperança e propósito, com muitos participantes se sentindo empoderados para lutar contra a discriminação em suas próprias esferas de influência. O sucesso do programa chamou a atenção de órgãos governamentais e ONGs que ofereciam apoio financeiro e logístico, permitindo que Paulo expandisse suas iniciativas. Ele organizou palestras em escolas e universidades, disseminando a importância da empatia e da justiça social para as novas gerações. Paulo estava determinado a garantir que a mudança não fosse apenas uma resposta momentânea, mas um movimento duradouro que transformasse a cultura da cidade. Porém, enquanto a aceitação do programa crescia, novos desafios começaram a surgir. Alguns grupos, em especial aqueles que se opunham a qualquer forma de reforma policial, começaram a protestar contra o que consideravam uma politização da força policial. Cartazes em mãos, eles se reuniam em frente ao centro comunitário, vociferando contra Paulo e seus aliados, acusando-os de desestabilizar a ordem e promover um discurso de ódio contra os policiais. Paulo ficou surpreso com a intensidade das manifestações, mas em vez de se deixar intimidar, decidiu encarar a situação de frente. Juntamente com Clara e seus apoiadores, organizou uma reunião pública aberta, onde os cidadãos, incluindo os opositores, poderiam expressar suas preocupações e discutir as motivações por trás do projeto. Ele acreditava que um diálogo aberto era essencial para superar as divisões.
No dia da reunião, a sala estava cheia. Paulo começou sua apresentação, explicando os objetivos do projeto e a importância da construção de um sistema de justiça mais inclusivo. Quando a palavra foi aberta ao público, muitos se manifestaram e o clima era tenso. As críticas vinham de vários lados, mas Paulo escutou atentamente, sem interromper, permitindo que todos expressassem seus pontos de vista. Não estamos aqui para desacreditar os policiais ou suas ações, mas para abrir um espaço onde todos possam coexistir em segurança e dignidade, respondeu ele com uma firmeza que mostrava seu compromisso. A verdadeira força da polícia está em sua capacidade de entender e proteger cada membro da comunidade. Surpreendentemente, algumas das vozes mais críticas começaram a se suavizar. Outros participantes levantaram suas mãos para apoiar o projeto, argumentando que a segurança e a justiça eram fundamentais para todos, independentemente de sua origem. A conversa foi se tornando mais construtiva e, no final da reunião, muitos concordaram que a mudança era necessária e que trabalhar juntos era o caminho a seguir. Com a sensação renovada de união, Paulo sentiu-se aliviado e otimista. O projeto Justiça e Empatia começava a realmente abrir caminhos para a reconciliação e a construção de uma sociedade mais justa. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas aquele encontro mostrou que, através do diálogo e da empatia, era possível superar as divisões e construir uma comunidade mais forte.